Olá, meus amigos! Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois da virada do ano. Hoje é dia 2 e ontem, dia 1º, eu fui para o retiro de meditação Vipassana por um dia. Infelizmente, eles me mandaram um aviso dizendo que... Porque quando você se inscreve, você tem que dizer se você trabalha com energia, né? Com manipulação de energia, enfim, chakras. E se você trabalha com isso, eles acabam dizendo que você só pode ir 3 vezes. Por quê? Porque você trabalhar com energia é incompatível com a técnica Vipassana, né? Eles dizem que a pessoa não evolui na meditação. Eu, sinceramente, acho isso muito triste, mas respeito, né? Então, eu fui sabendo que seria minha última vez, né? A não ser que um dia eu pare de trabalhar com energia. E aí eles disseram que eu posso retornar se eu parar de trabalhar com isso. Bom, tirando essa parte, eu quero contar para vocês como é que foi essa minha terceira experiência. E paralelo a isso, eu preciso contar outras coisas. Então, eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo. Sentem aí, fiquem comigo, que eu acho que a gente vai crescer junto. Já tem 3 finais de ano, nessa mesma época, que curiosamente é uma época onde os terreiros fecham, as casas espiritualistas fecham, enfim, né? Fecha porque, né, merecem fechar para um descanso. Então, nessa época, eu tenho sempre uma pessoa que faz trabalho de magia para mim. E eu não sei como essa pessoa continua fazendo, mas aí é problema da pessoa, né? Porque aí é que eu vou entrar, por isso que eu vou contar para vocês. Porque eu acho que a gente cresce junto, essa história não acabou, os terreiros ainda estão fechados, então ainda não consegui desfazer. E eu acho legal a gente ter essa troca no momento em que eu estou vivendo um processo magístico, negativo contra mim. Então, é claro que o universo, ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa crescer. Para cada um tem uma razão, né? E quando alguém faz um trabalho de magia contra você, essa magia, ela vai ter uma intenção e a partir dali nem o próprio mago sabe o que vai acontecer. Porque é como se a pessoa estivesse contratando bandidos do astral, né? Pessoas que façam um serviço sujo, e tudo vale se no final o resultado for aquele que o mago pediu. Né? Então tudo pode acontecer nesse meio. Então é claro que a galera do astral já vai entrar até no seu inconsciente, porque eles têm as táticas e estratégias e, gente, a coisa, tecnologias, enfim. Dependendo, né, da galera que foi mexida, inevitavelmente eles vão entrar nos seus pontos fracos. Eu já falei isso em outros vídeos, assistam o vídeo Ataques Energéticos. Então, comigo, obviamente, não é diferente. Eu sou um ser humano como vocês. Então, não é porque eu trabalho com energia, que eu trabalho com espiritualidade, que eu desenvolvo a minha mediunidade e que a minha vida é toda voltada para isso, que eles não vão conseguir me atingir em algum ponto, né? Claro que vão. Ainda mais porque é algo mandado. Então, eles ativaram objetos, eles ativaram espíritos, então eles têm esse propósito e tem que desfazer, tá? Bom, das primeiras vezes que eu recebi as primeiras magias, que não vieram dessa pessoa, vieram de outras pessoas, eu estava num desequilíbrio muito grande porque eu estava dormindo, digamos assim, consciencialmente, energeticamente, espiritualmente. Então eu não sabia que existia esse lado. E as crenças limitantes na frente, né? Crenças familiares, de que Deus salva, né? Não precisa de nada, enfim. Essas crenças e outras, né? Até as descrenças também, por conta de ver essas coisas não funcionarem.
tipo assim, olhar a miséria do mundo e ver, poxa, onde é que está Deus, né? Então eu estava mais ou menos assim. Mas eu estava cansada, porque eu sabia que eu estava em desequilíbrio, eu sabia, claro. Eu procurava psiquiatra desde cedo, na minha própria família me colocava nesse lugar, um lugar de uma pessoa doente, desequilibrada. É claro que uma pessoa doente, desequilibrada em potencial, porque naquela época em que eles me colocaram nesse lugar, era uma época onde eu era adolescente, onde meu espírito sequer, que a gente leva algum tempo para o nosso espírito acoplar de vez. Acoplar não é bem a palavra, tá? É só para vocês entenderem. Para a gente poder se conectar realmente ao nosso propósito aqui, as nossas questões de espírito para resolver, demoram anos. A gente vai até os 21 anos para fazer para completar essa conexão. Então, eu fiquei num período de adolescência, pós-adolescência, até meus 20 e poucos anos, bem perdida. Perdida, mas eu era funcional, né? Eu nunca cheguei a surtar, a entrar em surto psicótico, nunca precisei de nada disso. E as drogas, elas também entravam num lugar do buraco, porque também eu já tinha essa questão de outras vidas, então para mim era muito fácil utilizar esse recurso. Mas mesmo as drogas, eu nunca fui de me tornar um dependente químico, né? Existia um freio ali para as drogas mais pesadas, existia um medo, já existia o meu espírito e meus guias comigo, me protegendo. De situações perigosas, da minha mente que era perigosa. Mas a minha família, ela não... É claro que tentava me ajudar da maneira deles, de uma maneira até amorosa. Muitos me chamavam para conversar, porque houve um rompante, uma ruptura familiar, né? Meus pais se separaram e naquele momento, para mim, foi... meu espírito começou a gritar, querer liberdade, querer experimentar. E, enfim, ok. Fiz a faculdade, passei pelo processo e fui ficando adulta, né? E mesmo naquela época de meus 25, 26 anos, eu continuava em desequilíbrio. Só que era um desequilíbrio funcional. E hoje eu olho para a nossa sociedade e as pessoas são desequilibradas exatamente daquela mesma forma que eu era. Não exatamente daquela mesma forma. Bebem excessivamente. Quando bebem, o inconsciente vem, então fazem merda, falam merda, fazem coisas. E todo mundo coloca essa pessoa no lugar de engraçado, né? Muitas vezes de chamar essa pessoa para as festas, essa pessoa pode até ficar popular de tanta merda que ela faz. É algo esquisito, né, gente? E ninguém percebe, ou a maioria das pessoas ainda não percebe, vai começar a perceber, o quão isso é fora de propósito. O quanto você ri de alguém, eu lembro que me preocupou muito na época, eu nem era desperta, assim, né? Não tinha passado por um processo espiritual nenhum, mas eu lembro que quando a Amy Winehouse veio para o Brasil, eu, naquele meu jeitão desequilibrado, cheguei a mandar, sempre gostei de me comunicar muito com as pessoas. Eu era muito de Facebook, entrar. E eu lembro que eu entrei nas redes sociais, cheguei a enviar e-mails para as pessoas dizendo não apoiem esse show, coisas do tipo. Ela não está bem, dá para ver, não é engraçado, ela tem que parar de trabalhar, ela tem que parar com tudo, isso é um absurdo. Então eu lembro que eu fiquei mal por ela, pela situação dela, pela situação provável familiar, porque o meu olhar profissional, eu já estava estudando aquilo, eu já era formada naquela época, então eu já tinha uma visão da dependência química. Então as pessoas estão adoecidas, né? E naquela época eu estava adoecida também. Quando bateu na porta meus 30 anos, o bicho pegou. O bicho pegou porque o meu espírito e toda a galera de propósito junto comigo, que todo mundo, a gente tem uma galera, essa galera faz de tudo para, se há uma chance da gente acordar, eles falam, eles vão vendo o tempo passar, cara, vamos ajudar. Então
o próprio universo vai trazendo coisas para a gente despertar, para ver se conecta, né? Porque nem todo mundo precisa despertar espiritualmente e entrar num caminho da espiritualidade como uma missão. Não, isso varia de pessoa para pessoa. Mas a gente precisa despertar sim, né? Para dentro, para se amar, para se equilibrar. E muitas vezes as pessoas estão tão na inconsciência que precisam de uma dor muito grande, uma ruptura muito grande, ou dá ou desce, né? Ou desperta ou morre consciencialmente, digamos assim. Então eu acredito que, quer dizer, hoje, né, com a consciência que eu tenho, naquela época que bateu meus 30 anos, hoje eu tô com 35, vou fazer 36, tudo começou a cair. As coisas começaram a não funcionar e não foi de uma vez só. Foi vindo e inicialmente eu nem percebi, porque eu não tinha como perceber, eu achei que era desequilíbrio meu, eu vou chegar onde eu quero daqui a pouquinho. A gente acha muitas vezes que é nosso desequilíbrio puro. E o nosso sistema familiar, ou o sistema que a gente conhece, vigente de sociedade, coloca a gente em rótulos, em lugares que de repente não é aquilo, puramente, né? Claro que tem gente que precisa de remédio, eu precisei, me fez muito bem durante um tempo. Até você começar a se equilibrar, não estou falando que o remédio equilibra, né? O remédio te tira da crise e você tem que ficar reajustando de tempos em tempos e você precisa estar sempre sendo acompanhado por um psiquiatra, um terapeuta ou uma equipe, né? Multidisciplinar, dependendo do caso. E não necessariamente essa é a garantia de que você vai se equilibrar mesmo lá na raiz, porque infelizmente a maioria das equipes ainda não tem um olhar integral, né, das questões do espírito. Então eu não tinha esse olhar integral e além de eu ser acompanhada por psiquiatra e terapeuta, sempre fui, desde que eu me conheço por gente, assim, desde os meus 15 anos eu já fazia, então eu fiquei 15 anos nesse tipo de vida e não me equilibrei. Simplesmente ajustei ali alguns momentos, eu dava conta, né? Porque eu já venho há várias vidas tentando sair do processo de enlouquecimento, de desequilíbrio, né? Então, nessa vida, eu vim com uma possibilidade de não entrar lá. E eu quase não conseguia, né? Eu quase não consegui. Foi aos 30 anos que eu abri. E aí, volto para a meditação Vipassana, que foi a primeira coisa que o universo realmente me deu. Quer dizer, a primeira coisa foi o livro Cartas de Cristo, que eu li antes de ir para o Vipassana. Foi a primeira coisa, na verdade. A primeira leitura, eu lembro que eu ficava assim... Eu acordava 5 horas da manhã para terminar de ler a segunda vez o livro antes de eu ir para o Vipassana. Eu sabia que o Vipassana ia mudar minha vida. Eu sabia que aquelas cartas iam mudar minha vida. E quando eu vejo, né, quem é desequilibrado, gente, desequilibrado, eu vou falar essas palavras porque os diferentões, né, aquelas pessoas que têm a força da intensidade, geralmente essas pessoas têm uma sensibilidade maior para o mundo espiritual, para as outras dimensões. Não estou dizendo que todo mundo seja igualzinho, não. Mas existe uma sensibilidade maior. E essas pessoas sofrem influência e não sabem, né? Então, eu sempre tive essa questão da mediunidade, não sabia. E sempre tive a minha própria intensidade de entrar. Eu tenho amigos que falam isso. É impressionante a forma que você entra. Quando você decide entrar em alguma coisa, você entra. E eu entro e eu busco compreender o máximo que eu posso. Eu estudo muito, eu fico lendo muito, eu tenho essa pegada do conhecimento ser muito importante já há várias vidas, e é muito importante. Então, num primeiro momento, eu comecei a me empoderar do livro. Só que o livro, As Cartas de Cristo, o conteúdo entrava em mim, mas tinha tanta coisa para eu descamar na frente. Estamos falando de ego e padrões de fraqueza mental, de crenças limitantes, de medos, né? Que eram coisas que estavam na frente e eram importantíssimas serem descamadas para que eu pudesse sair do emergencial da minha alma. Eu não ia conseguir acessar a minha alma se eu não fizesse limpezas profundas das camadas que estavam na frente.
e que quando esbarrava nessa camada, eu reagia. E quando você reage, você cria ondas, vou colocar assim, que ficam reverberando durante muito tempo. Então, até você voltar para o equilíbrio, é uma coisa terrível. Às vezes você não volta, né? E aquilo fica criando ondas e ondas e ondas e atraindo situações desequilibradas e pessoas desequilibradas em relacionamentos desequilibrados. Então você vai entrando nessas ondas anos, vidas. Só você dando uma pequena reação da pessoa que é mais intensa. Uma pequena reação de uma pessoa intensa é um rompante, né? E esse rompante cria mágoas, afeta a família, e vai, gente. Enfim, encarnações para resolver. Então eu tinha muitas dessas camadas na frente, mas todos os inimigos, né, de vidas anteriores e os que vibravam na mesma frequência. E aí tinha o álcool. O álcool foi sempre meu parceiro, assim como é com a maioria das pessoas, né? Eu não bebia todo dia, eu sabia que eu só podia beber final de semana. Muitas vezes eu bebia durante a semana também, dependendo. Quando eu fui morar sozinha, eu comecei dividindo apartamento. Então você acaba, quando você tem afinidade ali, vira festa, e você vai vivendo. Então o álcool acabou sendo a minha muleta principal, como sempre foi a muleta do meu pai, sempre foi a muleta da minha mãe. Geralmente é assim, é a muleta da minha irmã. As pessoas têm essa muleta. Não importa a profissão, não importa a religião, não importa nada. As pessoas sempre têm o álcool, a maioria das pessoas sim, né? É o copão, né, gente? É o suco que eu faço, aquele suco que eu já comentei. Mas esses sucos duram pouco, você tem que tomar rápido. Olha só, foi passando o tempo e eu precisava tirar essas camadas. Eu não sabia, né? Mas ali já era um começo. Quando eu entrei no Vipassana, eu já tinha o conhecimento das cartas, a coisa ficou muito conflitante dentro de mim. E o Vipassana tem uma egrégora especial, né? Ele tem uma... Eu já contei nos outros vídeos, mas a egrégora ali é uma egrégora... Gente, não caiam nessa de não acreditar em seres invisíveis, porque eles existem, entendeu? E lá no Vipassana todos sabem que quando você medita no mesmo lugar, obviamente aquele lugar vai virar um lugar de uma vibração diferente, né? E quem vai se unir àquela vibração, a ser atraído para aquela vibração, são seres da mesma vibração. Quando você medita, principalmente com o Vipassana, é um processo de purificação da mente, da mesma forma que você tem que limpar os dentes quando estão sujos, a roupa tem que lavar, quando está suja, você limpa a sua mente. Então as pessoas vão para lá com esse objetivo, né? E quem não tem esse objetivo não consegue ficar lá, vai embora, não aguenta, né? Porque é um trabalho muito duro mesmo. Então aquela egrégora ali é tão especial que chega uma hora que você olha, você vê, né? Quem é sensível não é nem ver com os olhos, é ver com a mente, e você sente. Não é além de ser um hospital. Então ali eu comecei a fazer uma purificação muito profunda, né? Bom, não preciso nem dizer que eu estava com efeitos de magia e lá eu conheci uma pessoa e essa pessoa, depois de lá, entrou em contato. A gente continuou em contato e uma amiga, hoje a gente perdeu o contato, mas ela é uma pessoa muito especial. Eu tenho muita gratidão. São aquelas coisas da vida, a gente se juntou e ela falou: olha, toma esse cartão aqui de uma pessoa que enfim, que fez uma leitura de aura em mim e eu acho que vai ser legal para você. Gente, a partir dali foram aparecendo ajudas para fazer essa limpeza que tinha na minha frente. Que se eu não fizesse essa limpeza, meu caso era um caso pesado, era um caso, se você vai olhar minhas vidas passadas desde o início, a primeira que eu deitei para fazer já foi pesada. Né? Não é uma vida que você é tranquilinha, não é. Eu sei que a maioria das pessoas teve esse tipo de vida, mas no meu caso, eu vim com um mental, corpo mental,
bastante perturbado. Eu já pedi na minha genética uma mãe que vem com o corpo mental perturbado, né? Minha mãe tem um transtorno psiquiátrico, mas de psicose. Então, quando a pessoa é psicótica, ela rompe com a realidade, e quando ela é neurótica, ela não rompe, né? Então, digamos assim, quem tem transtorno borderline vive nessa linha, né? Do vou romper, não vou romper. Então, é sempre 880, muito radical, muito intenso. Se machuca, se autoflagela, se autopune. E no meu caso não era nada disso. No meu caso, eu vim com uma mãe com uma estrutura psicótica, né? Eu venho com uma família paterna. A família da minha mãe todo mundo toma medicação, né? Todo mundo faz acompanhamento, todo mundo tem aí suas crises, né? E é uma coisa muito velada, né? Ninguém, enfim. Mas está todo mundo doente, assim como a sociedade. A família do meu pai também. Só que é incrível como as pessoas não querem tocar nisso, elas não querem trabalhar para dentro, né? Elas querem pegar coisas fora. Então pegam religião, vão para o isolamento e vão batendo cabeça na existência, né? Vão para o consumo de álcool, enfim. E eu até me emociono, porque para mim essa vida foi um presente. Depois dos meus 30 anos, eu passei o pão, como é que se fala, gente? O pão que o diabo amassou. Mas eu estava o tempo todo ali com os meus guias. Hoje eu tenho clareza disso. Eles que me colocavam no meio da confusão, porque eles sabiam que eu podia sair dali, ou que seria assim, Daphne, isso aqui é a tua última chance, ou coisas desse tipo. A gente confia que agora você vai. Eu consegui ir lendo os sinais, eu consegui ir buscando as ajudas, eu consegui mergulhar nas coisas, eu fui me encontrando dentro da minha intensidade para coisa boa. Claro que a intensidade, ela vai se perdendo, né? Porque depois que você começa a meditar, depois que você começa a tirar as camadas, né, que poluem a gente, as camadas que fazem com que a gente fique muito preso, né, nas paixões, nas reações, nas coisas, nas situações, né, nas festas, no final de semana. Isso tudo eu fui perdendo. Fui perdendo naturalmente, porque o que me importa agora é um processo interno e ajudar as pessoas no processo delas. Então a coisa encaixou. Antes eu tentava ajudar as pessoas no processo delas e eu não fazia o meu processo. Porque você ficar indo para terapia convencional ajuda até a página 2. Você fica rodando ali no racional, você sabe tudo, você justifica tudo, e o outro é o problema. Né? Você cai no determinismo da genética, você cai no determinismo da família, você cai no determinismo. Hoje eu não acredito em determinismo. Hoje eu acredito em autorresponsabilidade, em total liberdade, em mudança de gene. Então, cara, para mim, quando você começa a entrar no processo de dentro, de desconstrução verdadeira, você perde as intensidades. A minha intensidade hoje, ela vai para o conhecimento, mas isso é uma questão minha, de alma, né? Porque a gente tem que... O saber é a chave de tudo. Primeiro você começa no racional, né? Primeiro você tem que entender as coisas, para depois você conseguir passar para o processo do coração e para a prática, né? Mas primeiro você passa pela mente. Então a gente só tem que ter cuidado para não ficar só na mente, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre, sempre, sempre. Porque todos temos um ego e o ego ele quer dominar pela mente, né? Bom, voltando para a história da meditação que eu fui agora, né? Naquela época do meu desequilíbrio, as magias pegaram e pegaram mesmo. Né? Eu fui descobrir a primeira, que já tinham várias magias acumuladas, batendo, e magia pega. Naquele estado de desequilíbrio que eu estava, pegou geral. Então, cara, até eu organizar para ver o que era o que, eu precisei de muita ajuda. Mas olha, corri muito atrás, muito atrás. Eu desde sempre já fui a queridinha dos terapeutas e eu sabia disso. Porque os terapeutas, eles sabem, eles enxergam a disfuncionalidade familiar e a falta de estrutura. Então, muitas vezes você atrai determinados terapeutas porque eles têm essa capacidade de te acolher. E eu precisava de acolhimento, né?
Então, quando eu entrei na espiritualidade também, eu fui muito acolhida, meus guias são muito acolhedores, eu preciso disso, né? Eu preciso disso, porque senão ninguém aguenta. Você vir numa estrutura familiar, de uma mãe que rompe, quando eu e minha mãe temos uma história espiritual muito complicada de vidas, né, anteriores, então a gente vem para um resgate muito forte, e ao ponto de quando ela engravidou, né, de mim, a gravidez não foi nada boa. Quando eu nasci, ela entrou em surto, né? Ela me rejeitou. Então, isso rolou ali por um período, depois ela foi se equilibrando, né? Ela se equilibra, depois cai, se equilibra, depois cai. Então, o meu espírito pediu essa mãe, porque ela trazia na genética também, da família dela, já trazia uma genética. E não é à toa que a gente pede essa genética, não é à toa que a gente pede uma predisposição, não é à toa que o nosso espírito vem nessas famílias. E o meu espírito bateu na trave, quase que ele fala assim, de novo, não consegui, e desencarna. Mas não rolou isso. Rolou um despertar aos 30 anos. E tudo degringolou. Então, claro que depois disso, outras magias vieram, como é o caso agora. E conforme você vai se equilibrando e vai vendo o que é mediunidade, o que é a sua personalidade, o que é o seu inconsciente, porque a gente tem que exercitar o poder do agora, né? Eu já falei isso no vídeo, né, do inconsciente. Só dessa maneira a gente vai poder, equilibrando e voltando para o agora com as ferramentas certas, tipo meditação, você consegue identificar de onde vem cada coisa. E quando não é você, quando é um espírito obsessor ou vários, você em muitos casos, tem 3 casos. Um, quando é obsessor de vidas passadas. Outro, quando é obsessor daqui, que está perdido, ou que cola na tua frequência daquele momento e vaza, porque o de vidas passadas fica. Você tem que, muitas vezes, ter que fazer encaminhamento, trabalho de apometria, para ver se eles entendem que você não é mais aquele lá que fez aquela merda daquele tempo. E tem os espíritos que são contratados através de magias. Essa parte é super delicada, porque cada caso é um caso. Mas dificilmente esses espíritos desistem, né? Porque eles são espíritos subjugados, eles são cobrados, eles são maltratados, eles são punidos, sabe-se lá o que eles vivem lá na vida astral deles. E muitos deles são maquiavélicos mesmo e não desistem. Então, as pessoas podem ir à loucura, podem parar em hospício mesmo, podem desencarnar, coisas ficam doentes. Se você não tem seus chakras equilibrados, como é o meu caso agora, eu estou tomando porrada. A porrada que eu estou tomando hoje, eu já sei exatamente de onde vem, eu percebi na hora, quando foi acontecendo. A gente, quando está equilibrado, é outra história. Até que não pega, é difícil. Eu acho que vai chegar uma hora que pode ser que não pegue mais. Mas, por enquanto, ainda há aprendizado. Eu prefiro olhar dessa forma. Ainda é permitido, ainda é... Mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a magia, quando é feita, sempre vai pegar de algum jeitinho. E dentro disso, existem outras coisas que são questões de vidas anteriores. Não é todo mundo que vai receber magia. Não é, não é. Geralmente recebe magia e trabalha com magia quem já vem de muitas vidas com isso. Entendem? Às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver com essa história... eu estava pensando isso ontem lá no curso de meditação. Eu pensava que aconteceram algumas coisas lá. Eu olhava para as pessoas, era um curso só para alunos antigos, então todo mundo já é meditador. E eu olhava e pensava, cara, eu não vou poder mais voltar para cá. Eu estava meio que me despedindo, sendo grata, agradecendo. E também me questionei, né? Seria tão fácil, colocando assim, foi uma reflexão, né? Que vem, que vai, passa. Mas seria tão fácil eu conseguir seguir só uma meditação vipassana?
tentar meditar e só isso. E purificar a mente com determinação, disciplina e tal, porque eu sou capaz de fazer isso. Mas a vida se apresentou de uma maneira tão outra para mim que eu não tenho que sentir culpa, nem me sentir mal por qualquer razão, por meu caminho ser esse, né? Eu tenho que, sim, tentar compreender o porquê, né? O porquê do meu caminho ser esse, porque senão você cai num lugar de não compreensão, de rebeldia, que é muito fácil de cair, né? E desistência. Ah, deixa pra lá essa merda, vou viver aqui, não sei o que acontece e também não quero saber. Mas não, no caso eu quero saber, no caso eu já tenho muitas respostas, no caso eu já ajudo pessoas a encontrarem respostas, no caso minha mediunidade já está aparecendo de uma maneira belíssima. Eu não tenho como ignorar esse tipo de coisa. Não tenho. Então, sim, eles estão certos de não me receber mais lá. Tá tudo bem, a coisa fez assim, ó. Eu escolhi um caminho, o caminho de lá é outro. Embora eu acredite que dê para beber um pouquinho de cada lugar. Então, para a gente ter uma história com magia, a gente já tem o nosso espírito com várias histórias com magia. E essa pessoa que insiste em fazer magia para mim, que mais uma vez, pela terceira vez, fez no final de ano, eu só tenho a agradecer. Embora não seja fácil, eu só tenho a agradecer porque, dentro da minha maturidade adquirida ao passar desses anos, espiritual, né? Falando, não precisa nem fazer magia. Qualquer inimigo é o presente que a gente pode receber. Eu não estou aqui para desejar feliz ano novo e que tudo seja oba-oba. Eu estou aqui também para dizer para vocês que o feliz ano novo vai vir tudo de novo se você não mudou. Se você mudar por dentro, na sua forma de olhar a sua perspectiva e fazer suas limpezas, autoconhecimento, você pode receber as mesmas coisas de uma maneira diferente, conseguir ser feliz mesmo quando as coisas ruins batem na porta, novas coisas, entendeu? Né? É o ano novo interno, que aí não tem uma data específica, você comemora no símbolo ali, já pega aquela corrente da energia, né? Como eu fiz. Eu, no dia da virada, fui para a igreja. Quando você tem um inimigo declarado e que ele não está afim de sair desse lugar, não está afim, eu tentei de tudo que vocês podem imaginar. Eu tentei. Desde da reatividade, até uma conversa, até pedido de desculpas, até pedido de perdão, até mudança de estratégias, né? Mesmo sabendo que, cara, é terrível o que ele emana. Meu espírito já rejeita. Das histórias pregressas. Então eu tive que mergulhar em vidas anteriores, acessei vidas anteriores. A história nossa é muito maior, que tem a ver com meu pai, tem a ver coisas horrorosas. Então a minha repulsa é uma coisa que hoje ela já está... Hoje, obviamente, gente, na boa, 3 anos disso, você fica calejado, você não fica mais o mesmo, né? Você é obrigado a olhar de uma maneira diferente. Então, eu olho de uma maneira diferente. A repulsa tá lá? Tá lá. Por quê? Porque eu não vejo nenhum tipo de mudança, não há mudança. Pensa numa pessoa que está sempre igual, fazendo as mesmas coisas. Nada muda, nada muda. E a pessoa vive de ficar vendo a tua vida. Então você está mudando e isso incomoda. Então, quer dizer, você tem uma pessoa num grau de ignorância, de inconsciência tão grande, que é um obsessor encarnado, né? Então, toda vez que pode me pegar, porque sabe que eu estou vigilante, e esse é um ponto importante, sendo magia ou não, sendo inimigo encarnado ou não, qualquer caso de obsessão ou de assédio, você precisa ter muito claro de onde está vindo, que voz é essa, o que está querendo dizer para mim, por que pegou em mim, por que eu estou assim, por que eu caí, para tudo. Vamos crescer com isso. O que isso está dizendo, falando de mim.
né? Então, a escolha da pessoa ou dos seres desencarnados de ficarem nos assediando, porque aqui é um umbral, aqui é um umbral. Ou você tem consciência disso, ou você vai ficar puto e vai ficar caindo também em desequilíbrio. Isso aqui é um umbral. Então, se eu for perder o meu tempo, como eu já fiz, confesso a vocês, porque no início foi muito forte. Foram coisas muito pesadas. Os espíritos pegam baixo mesmo. E eles encontram um lugar. Quando te dão a primeira desestabilizada, magia é assim. Não pode cair a vigilância. Então, eu sou muito agradecida porque, além de ser assédio e obsessão, que todo mundo está sujeito, é um trabalho mandado especificamente assim, olha só, acaba com a vida dela. E pronto. Acabou. E se mobilizou sangue, acabou. Vai vir forte. E o que isso me ensina? Triplicar, quadriplicar, quintuplicar, deciplicar, porra, sei lá. A vigilância. O amor no meu coração. Amor não é eu te amo, doçura. Pode ser também. Mas para você amar de verdade, você precisa de firmeza, gente. A agressividade não é firmeza. Agressividade não. Agressividade não é bacana. Você precisa saber quem você é, tá bem estruturado, para você poder amar o seu inimigo. Seja feliz. Você pode fazer a sua escolha. Você está no lugar de escolher. O seu espírito é de fato livre. Eu não posso julgar o que você está fazendo. Aqui eu já estou aproveitando para mandar um recado, porque a pessoa vê as minhas coisas. Eu não posso julgar você, sequer julgar você. Quando eu me pego julgando, é um momento em que meus próprios guias entram. O que você está fazendo? Que energia que você está perdendo aí? Você está no lugar de escolher, de se experimentar. E eu já estive aí exatamente onde você está. Então, eu que sou a mais responsável de nós. Então, o que eu faço nessa hora? Eu vou para a igreja. Eu fui para a igreja, aliás, eu senti muitas coisas na igreja. Aquela igreja, nossa. Depois eu falo para vocês que igreja que foi na Barra da Tijuca ali, uma igreja redonda, uma igreja de uma baita energia mesmo. Eu senti doação de ectoplasma muito forte, todos os sintomas. Meu olho lacrimejava, meu nariz, a mão ficava gelada, depois eu fiquei agitada. Eu senti exatamente quando a energia subia durante a missa, quando ela chegou no auge e quando ela desceu, começou a descer com o fechamento. Então, assim, todos os rituais acontecendo, a igreja tem muita coisa, gente. É uma egrégora, né? Então, a gente tem que buscar se conectar a qualquer coisa de luz nessa hora. Né? Se está fechado o terreiro, você vai para a igreja. Fiquei tranquila no meu Réveillon, Aí que tá, entrei no computador para fazer alguma coisa, acho que eu estava pesquisando um lugar para fazer doação, aí lembrei do Vipassana, acho que eu vou fazer uma doação para lá. Só estou contando isso para vocês entenderem como o universo ajuda a gente, vai chegando, né? Estou fazendo um trabalho de prosperidade, então uma das coisas era você escolher um lugar para você doar. Não que eu não faça isso, mas como era o exercício daquele dia, é um exercício de prosperidade de 30 dias, daquele dia você tinha que fazer. Então eu fui lá entrar no site do Vipassana. E, gente, tinha um curso de um dia para alunos antigos, que seria no dia 1º. Eu estava no dia, um dia anterior à virada. Ótimo, chegou, consegui. Rapidamente eles me deram a confirmação, tudo ótimo. Melhor coisa que eu fiz, porque eu vou entrar agora na minha experiência lá. Quando você, e nada é por acaso, quando você entra numa experiência de magia, mesmo que você já esteja recebendo magias atrás de magias, você já seja da Umbanda, você já trabalhe você fazendo magia branca nas pessoas e para você. Ainda assim, no meu caso, receber uma magia do mesmo lugar é como se
E a gente tem que se cuidar nessa hora para não entrar no lugar da baixa vibração. Mas é como se tocasse num lugar assim de, poxa, de novo. Quando que isso vai acabar? Né? Quando que as pessoas vão olhar de fato para fora e ver a realidade, né? Ao invés de olhar de uma maneira egoísta para a realidade? Olhar e se conectar, mas para isso elas precisam ter claro que elas são no interior delas, senão tudo acaba sendo projeção. E essa pessoa projeta em mim muitas coisas, não é de hoje. Então eu fico pensando, puxa vida, até quando isso? Conversando mesmo com os guias. E no retiro de meditação, como eu falei que lá é uma egrégora que está assim, você chega lá, você já sente, te facilita entrar em meditação, um estado meditativo mais profundo, né? Então você pode dar um mergulho no teu inconsciente, embarcar, você pode desdobrar, você pode, não estou falando que isso acontece comigo, eu estou falando das possibilidades. Você pode simplesmente praticar a técnica e limpeza de memórias virem para cima e você ter um desbloqueio, né, na sua matéria e aquilo te dá choro, te dá não sei o quê. Você pode, N coisas podem acontecer durante um retiro de meditação desse, na meditação profunda. E dessa vez, como eu estou com um trabalho de magia feito para mim, e isso fica, né? Eu fico buscando, poxa, o que eu posso aprender, né? Até com os próprios espíritos obsessores, porque eu escuto. Eu sei que não sou eu. Então, é um trabalho todo de vigilância e equilíbrio, né? E lá, ainda bem que eu fui, né? Porque lá eu consegui entrar e sem nenhum tipo de estímulo externo, consegui ficar lá porque não tem nenhuma ansiedade, não tem nada para ir embora, não tem horário, então você só tem que meditar. Então a meditação flui. Inicialmente eu tive aquelas coisas de meditação, né? Eu não sentia mais o meu corpo, só a respiração. É um negócio incrível, porque você só sente a respiração. E você percebe que a respiração é tudo. Ninguém se liga disso, mas isso ali foi uma viagem que não dá para passar, mas foi uma experiência, foi a primeira experiência. A segunda foi a respeito do fracasso. Me vieram muitas coisas, assim, meditação é download, é download, é download. O fracasso, amigos, fracasso, culpa, qualquer coisa assim, é perda de tempo. É contra o propósito de qualquer espírito que está aqui encarnado. Você se sentir fracassado é parar, estagnar, retroceder. Esse não é o objetivo. O objetivo é daqui para frente adiante, não só como uma frase, uma compreensão de autoajuda. É você conseguir se dar o seu acolhimento na sua própria experiência aqui encarnado. Você é o dono da sua experiência. Você tem o direito de fracassar? Olhei, aprendi, voltei. Não há propósito em ficar se punindo. Você querer ser perfeito é ego. Beleza. Essa compreensão, esse entendimento e integração também vieram. Depois, meus amigos, abriu assim uma linha de Exu na minha... Porque, claro, se eu estou num processo magístico, quem é que está trabalhando para mim? Claro que é caboclo, claro que é preto velho. Mas quem é que está na linha de frente? Exu, os guardiões. Então, é interessante que quem se manifestou de frente não foi nenhum Exu que seu tranca-ruas ou marabô. Foi Exu Caveira. Então, eu vou ter que fazer umas pesquisas para saber sobre Exu Caveira e ver o porquê que ele está nessa equipe agora. Eu até me emociono. Eles estão numa guerra astral. Eles estão trabalhando na minha defesa. E eu tenho que fazer o meu trabalho aqui. O meu trabalho aqui é me manter equilibrada o máximo possível. Veio aqui, ó, assédio. E com a consciência de que isso aqui é um preparo, tipo um treinamento de BOPE. É isso que a gente tem que ter em mente.
toda a confusão que a gente está passando dentro de um movimento espiritual, né? Porque o despertar da consciência, o processo de iluminação é um processo. Nesse caminho, você vai ter muitas porradas. Não é teste, mas é algo assim que é para tô mais forte. Você sai disso e fala assim, tô mais forte. Todas as últimas magias que eu recebi, quando eu saí, eu falava, caraca, legal, saí mais forte. Não é a frasezinha clichê, é de integração. Estou sim, inclusive meus chakras. Bom, tudo tem um propósito, né? Tudo, tudo, tudo. E quando a gente está no caminho espiritual, é um propósito da luz. A luz nunca perde, a luz sempre ganha. Nós fomos criados na luz, pela luz. E a sombra, ela nos revela a luz, né? Então, assim, é só uma questão de olhar e de se treinar na prática, para essa compreensão ficar rápida, e na prática rápida, tá? Quando um espírito consegue assediar a gente, seja num sonho, atentem aos sonhos, os sonhos são presentes. Quando a gente consegue ficar lúcido ou lembrar, pelo menos lembrar, né, dos sonhos, anotar, porque você sabe nos sonhos o que rola. E é sempre no seu ponto fraco, né? Se você tem um sonho de cunho sexual, você já sabe que eles podem... Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Então, é sempre no seu ponto fraco. Onde você tem uma brecha, eles vão entrar. A brecha sexual pode vir de inúmeras maneiras. Eu também já falei no vídeo. Tá? Inúmeras maneiras, seja de botar para ação para o mundo o seu potencial, a sua criatividade, né? A sua livre expressão. Você fica... A tua energia sexual também acumula ali. Quem é que se alimenta dela? São esses espíritos. E tudo, tudo, tudo tem um propósito sempre iluminado. Você escolhe o foco que você vai dar. Você escolhe. Então a gente precisa respeitar a escolha desses espíritos sem rebeldia. Esses espíritos escolhem estar querendo assediar pessoas. Um espírito nunca vai assediar uma pessoa. O Saulo Calderon que fala isso. Um espírito pode vir me assediar para eu fumar maconha. Eu nunca vou fumar, cara, porque maconha não faz... Nem no meu inconsciente tem essa ressonância. Não gosto. O espírito vai sempre vir com uma coisa que você realmente tem uma brecha. Né? Então, o sexo, todos nós temos essa brecha. Temos que ver como é que está a nossa energia sexual. O uso de álcool, entorpecentes, amortecedores da consciência. É só isso que essas coisas são. Quando você usa um chá para que ele abra a tua conexão com a quarta dimensão, eu não posso julgar isso também. Mas você tem que ter cuidado. Muitos espíritos se plasmam ou mimificam seres de luz. Quando você usa um expansor da consciência que altere sua química, chame do que quiser, mas que você tome com o objetivo de alterar você, a si mesmo, a tua natureza ali naquele momento, é perigoso. Encontre a sua forma de se conectar. A sua forma. Você tem a sua forma. Tem muitas formas. E cada um tem que descobrir a sua. O meu receio é só que as pessoas com uso de entorpecentes, elas possam estar fugindo disso que é tão belo nelas. Por descrença delas mesmas, por já terem tentado e não conseguido, por ser mais forte do que vem para elas. Né? Só que é um desenvolvimento. Você se desenvolve, a coisa vai abrindo na medida em que você está pronto. Né? E na medida em que você vai se equilibrando nos seus chakras. Aí a espiritualidade pode atuar com você. Outro ponto. Eu vou falar bastante nesse vídeo porque é como se fosse uma palestra mesmo. Vou deixar para falar no outro vídeo sobre isso, tá? É uma nova fase que eu vou entrar aqui no canal em 2018. Já estou me programando. Vou fazer um vídeo novo porque eu acho que isso merece uma atenção mais especial do que colocar num final de um vídeo. Tá? Que não é garantido que todo mundo tenha interesse até o final e tal, e eu gostaria que todo mundo
entrasse um pouquinho na minha proposta nova para esse canal no ano de 2018, tá? Eu vou ficar por aqui. A minha experiência no Vipassana foi uma experiência maravilhosa. Faltou falar uma coisa, que eu vou colocar aqui embaixo um link. Uma inscrita do meu canal, eu esqueci o seu nome agora, me perdoe, mas foi a inscrita que me perguntou sobre Ho Oponopono. Ho Oponopono é uma... E por que eu vou falar sobre isso? Porque eu quero chegar na Metta Bhavana, que é da meditação Vipassana. Ho Oponopono é uma técnica de limpeza de memórias, claro, vocês sabem disso, devem saber, que trabalha o perdão. Então, uma técnica que vem do Havaí, que foi testada num presídio, tem uma história super legal no resultado que deu nos presos e nos presidiários. E é uma técnica que você tem que fazer constantemente, como tudo que você precisa, como meditação, né? É disciplina, é persistência, até que você veja realmente o resultado e que se firme. Então, gente, tem que fazer muito Ho Oponopono, muito para ele dar o resultado. E tem que ter muitos dias consecutivos, e você tem que botar energia naquilo, tem que estar conectado com aquilo, não adianta você fazer sem conexão. Nada, né? Na espiritualidade é assim. E eu prefiro Metta Bhavana, né? Porque, embora o retiro Vipassana não me receba mais, eu vou continuar praticando, né? E Metta Bhavana, você não precisa ser um meditador Vipassana para fazer. Qualquer um pode fazer, vem de Buda. E é uma meditação que todos os seres sejam felizes. É uma meditação do amor compassivo, né? E se você parar para pensar bem, depois eu vou colocar o link aqui para vocês verem, assistirem ou meditarem, enfim, vou colocar algumas opções. A natureza, meus amigos, ela é universal. Então, o que a meditação Vipassana e o Metta Bhavana, a Metta Bhavana faz é você compreender a natureza. A sua natureza, você imerso na natureza, a natureza imerso em você. A forma que você trata a natureza é a forma que a natureza vai tratar você. E vice-versa. Se você se protege na natureza, a natureza se protege em você. Então, se você não consegue emanar amor, emanar bondade, emanar compaixão, ou pelo menos conseguir estender, né, desenvolver essas qualidades em você, você vai estar vibrando na raiva, na animosidade, na irritabilidade, e a gente tem essas oscilações porque estamos todos aqui, né, na terceira dimensão, afinal. Então, essas técnicas de meditação ajudam a gente a entrar em contato com a nossa essência, que é amor. Nós já estamos prontos. Né? E aqui é um mergulho para a gente realmente aprender a domesticar as inferioridades que são características da Terra, sentimentos como o medo, principalmente, que geram toda a animosidade do mundo. Né? Uma pessoa que parece super poderosa, eu já falei sobre isso, tem medo. Dentro dela está usando o mau poder, está agindo coercivamente, está dominando pessoas, está com medo. Né? Não está tratando como igual, está com medo. Ou para baixo ou para cima, medo. Então, o que fica na frente, que impede a gente de conseguir amar e ser compassivo, são as questões, as camadas egóicas. Então, como é que a gente vai se libertar dessas camadas de reação dessa e de outras vidas? Através de meditação e através de técnicas. Agora, o trabalho mais emergencial tem que ser feito com profissionais espiritualistas que trabalham em casas, técnicas de apometria, etc. Depois que você se equilibra mais, você já entra no teu processo interno. Aí você pode sentar para meditar sozinho, mas inicialmente a gente vai precisando de pessoas que nos ajudem, inclusive de referências, né, e tal. Só que tem que tomar muito cuidado, né, nesse meio que a gente está muito vulnerável no início. Tá? Então, é uma proteção que a gente tem quando a gente aprende a meditar. A gente começa a se tratar bem, a gente começa a se compreender, a gente começa a compreender o outro, a gente começa a receber bem o sofrimento alheio, o nosso sofrimento.
a nossa dor começa a ser bem-vinda. A gente começa a compreender o porquê, o que está atrás. A gente começa a ver a energia das coisas, a gente começa a perceber que tudo bem o outro não estar consciente. Tudo bem porque eu também não estou consciente 100% de tudo. Cada um no seu nível. O nosso inconsciente ele é tão grande que ele se comunica primeiro com as pessoas. Às vezes o nosso espírito está conectado com a pessoa antes da gente. E é ele que não quer que a gente se aproxime de alguém ou ele rejeita. E a gente tem que respeitar isso. A gente não precisa se forçar a ser amoroso. Ser amoroso de um jeito que as pessoas ensinam a gente que nem é o nosso jeito. A gente tem que se respeitar, se amar, acolher a nossa personalidade, acolher o nosso temperamento e aprender a se equilibrar dentro do nosso próprio universo. O risco é a gente se perder no que o outro pensa, no que o outro ensina, no que a vida prega. Então toda meditação vai te jogar para o teu eu, tua desconstrução, tua construção, teu equilíbrio, teu reequilíbrio, né? Então pratiquem Metta Bhavana. Metta Bhavana tem que ter disciplina também, tem que ter todo dia ali, até para você criar uma conexão espiritual mesmo, na sua casa, no lugar onde você vai trabalhar, enfim. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Feliz 2018 com muito autoconhecimento, clareza mental, equilíbrio, conexão espiritual e prosperidade. Porque nós, como seres divinos, criadores que somos, merecemos o melhor. Beijo.